Olá pessoal, tudo bem? Então, o tema do vídeo nosso de hoje é algo que eu havia aventado anteriormente, quando eu sugeri para vocês na enquete da semana passada, em que foi escolhido o tema sobre o São Paulo ser o maior clube do Brasil. Fica aí esse vídeo na descrição para vocês assistirem. E uma das opções que eu havia colocado foi quais jogadores do século XXI, né, ou seja, que iniciaram as carreiras no século XXI, a partir de 2001, né, não de 2000. Então, portanto, jogadores que nasceram ali meados até o final dos anos 80, início dos anos 90, em alguns casos, jogadores que iniciaram suas carreiras no século XXI. Quais deles seriam titulares em 1970? E aqui a questão não é eu analisar um por um dos jogadores da seleção de 70 e dizer nessa posição tem esse e aquele melhores. E sim tentar respeitar as características do futebol daquela época, ou seja, procurar jogadores de hoje, do futebol dos últimos 25 anos, que possuem características semelhantes, até mesmo no aspecto físico, mas sobretudo no aspecto técnico e também que eram capazes de desenvolver as posições táticas, as funções exercidas por aqueles jogadores da seleção de 70. A comparação com 1970 é por um motivo óbvio, né, que é a maior seleção de todos os tempos, é a seleção referência. Eu acho que houve seleções, inclusive brasileira, de 1958, fizemos um vídeo comparando ambas, que até foram melhores do que a de 70, mas por tudo que ela representa, pelo momento histórico e pelo futebol bem jogado e ter sido vencedora, ela é considerada a maior de todos os tempos. Então, é partindo dessa premissa de que é a maior seleção de todos os tempos, ela tinha também um futebol, portanto, coletivo, um futebol extremamente coeso, em que as peças elas não eram apenas grandes individualmente, mas coletivamente. Dito isso, vamos lembrar que a escalação clássica, aquela que nós sabemos de cor, é uma escalação que, na verdade, não se repetiu durante toda a Copa e até em boa parte da Copa ela não aconteceu. Ela acontece na estreia, acontece novamente no início do segundo jogo, da primeira fase, torna a ocorrer na semifinal, mas tanto na primeira fase quanto na semifinal houve substituições importantes ali. E entre os últimos jogos, o último jogo da primeira fase, né, contra a Romênia, e também o jogo contra Peru, nas quartas de final, nós tivemos a presença constante do Paulo César Caju no lugar do Gerson. Então tem muitas fotos da escalação, aquela foto posada antes do jogo, em que o Caju está no lugar do Gerson, porque o Gerson se machucou. Mas a escalação que nós conhecemos e sabemos recontar é essa, né? Aqui nessa imagem você vê da esquerda para a direita, eu olhando, né? Não sei se para você está ao contrário, mas aqui Carlos Alberto Torres, Brito, Gerson, Piazza, Everaldo, Tostão, Clodoaldo, Rivelino, Pelé, Jairzinho e Félix. Desses 11 jogadores, eu diria que todos eram excelentes, né? Todos eram muito bons jogadores. O Félix e o Everaldo são os dois mais, vamos dizer, perto de comuns. Eram muito bons jogadores, mas havia gente até que contestasse a presença deles, inclusive nos times titulares, né? O Félix, na sua reserva, tinha o Ado do Corinthians e o Leão, mas, na opinião de muita gente, eles deveriam ter sido titulares, né? Algum deles, talvez o Leão ou o Ado. Enfim, e o Everaldo também, lateral esquerdo do Grêmio, muito bom, grande apoiador, ótimo defensor, mas também ao longo da história a gente teve outros tantos N laterais esquerdos e é uma das posições que o Brasil mais produziu em massa, né? Grandes jogadores. Seriam, vamos dizer assim, quase que correndo o risco de ser aí herege, mas seriam facilmente substituíveis esses dois. Portanto, eu não vou me aprofundar muito nessa questão deles. A dupla de zaga, Brito e Piazza, inclusive dentro da Copa do Mundo, teve jogos em que o Fontana entrou e o Piazza foi para a volância, né? Teve um jogo que ele substituiu, tecnicamente o Piazza substituiu o Rivelino e para o lugar dele na zaga foi o Fontana. Então, tanto o Piazza quanto o Everaldo eram excelentes. O Piazza, historicamente, ele era volante e foi deslocado para a zaga, né? O que já mostra a capacidade dele. O Brito, um excelente defensor, até bastante subestimado.
Mas eu também entendo que nós tivemos aí vários jogadores no século XXI e até por ser uma posição que evoluiu muito, né, melhorou muito, então também seriam substituíveis de certa maneira, quase que dizer que seriam fáceis, né? Mas aí nós passamos para esses sete jogadores: Carlos Alberto, o trio do meio, Gerson, Clodoaldo, Rivelino, Pelé também. Já vou colocar aqui o esquema tático da seleção. Pelé também, tecnicamente, seria volante, né? Então dá para dizer que essa seleção jogou. Volante, desculpe, meia. Essa seleção jogou como 4-4-2, mas normalmente ela atuava como um 4-3-3 na prática, né? Então Pelé mais para ataque, junto com Jairzinho e Tostão. Esses sete jogadores, portanto, Carlos Alberto, Gerson, Clodoaldo, Rivelino, Jair, Pelé e Tostão, esses aí a barra sobe lá em cima. E vai ter alguns aí que não vai dar para substituir. De novo, até dá para pensar se houve alguns jogadores nos anos 2001 para frente que foram até melhores do que alguns deles, mas que não cumpririam o papel por eles desempenhado. E é essa que é o meu critério, né? Então, eu vou até compartilhar aqui com vocês o esquema tático da seleção, que é para nós pensarmos justamente como fazer essas trocas de peças, né? Então, aqui, compartilhando aqui, nós temos então Félix no gol, Carlos Alberto Piazza, Brito e o Everaldo, o Jairzinho aqui à direita, né? Então, nesse esquema aqui, o Jairzinho está um pouco recuado, embora ele fosse bem, atuasse mais para frente, e o Pelé jogava mais aqui, né? Então, o Jairzinho e o Tostão à frente, o Pelé mais no meio, próximo da área, Rivelino, Clodoaldo e o Gerson aqui no meio. Rivelino, de fato, atuando um pouco mais na ponta esquerda, porque é o que ele era. Então, eu vou trabalhar nesses sete jogadores aqui: Carlos Alberto, Jairzinho, Clodoaldo, Gerson, Rivelino, Tostão e Pelé. Começar pelo óbvio, né? O Pelé não seria substituível em nenhuma época por nenhum jogador. Claro que você pode colocar, não, mas em algum momento tal jogador, o próprio Messi, não poderia disputar com o Pelé. É outro tipo de discussão, mas para essa função, nessa execução, eu não entendo que houve ninguém antes ou depois, né, inclusive, que poderia substituí-lo. Então, já é carta fora do baralho pensar num jogador que atuasse no lugar do Pelé nesta Copa do Mundo. E aí, fazendo um link com o Messi é importante que ele atuou ao longo da carreira, ele fez papéis muito semelhantes aos desempenhados pelo Jairzinho, pelo Pelé, pelo Tostão e pelo Rivelino, conforme as épocas nas quais ele atuou, tanto na seleção quanto no Barcelona, principalmente, ele atuou em todas essas quatro posições. Mas qual que foi o grande Lionel Messi de todos os tempos, né? Foi provavelmente aquele que exerceu a posição do Jairzinho e trocava ali mais para dentro, né, o famoso falso 9. Então ele disputaria, o Messi vai disputar com Jairzinho e Tostão. Eu não estou dando spoiler, mas naturalmente ele substituiria um dos dois tranquilamente, inclusive no desempenho, né? O papel por ele desempenhado. Jairzinho, muita velocidade, vindo pela direita, atacando, fez gol em todos os jogos. O Messi certamente poderia fazer isso, aquele Messi de Barcelona, nos primeiros stint de Barcelona, né, as primeiras duas, três bolas de ouro, ele exercia esse papel e poderia fazê-lo tranquilamente. E depois ele atuou mais na função em que o Pelé exerce na Copa, né? E posteriormente ele atuou boa parte da sua carreira nas funções do Tostão e do Rivelino. Eu diria que no lugar do Tostão foi a fase dele ali 2017, 18, até a pandemia, né, pelo Barcelona. E no lugar do Rivelino, ele fez na seleção argentina muitas vezes. Na seleção argentina, ele revezou entre Rivelino e Pelé na função, né? Então, na última Copa que ele venceu, ele atuou mais ou menos na posição que o Pelé jogou aqui, mas ele teve momentos em que ele atuava pelas pontas, naquele lance contra a Croácia, por exemplo. E nessas posições também, no caso Tostão e Jairzinho, notadamente, foi a posição que o Cristiano Ronaldo variou ao longo da sua carreira, né? Ele atuou como Jairzinho no início, indo para o Real Madrid, ele ficou como Tostão. Ele atuou um pouquinho, vamos dizer, na posição do Pelé nessa Copa, digamos, no Real Madrid, a variação que ele fazia bastante também, mas ele cada vez foi se consolidando nessa posição do 9 clássico, o artilheiro, o centroavante nato. Então, para não ter muito mais
variação aqui, e não precisar se alongar muito. O Messi no lugar do Jairzinho, o Messi do Barcelona, final da década, primeira década desse século e início da segunda década, entre 2009 a 2012, 13, Messi para o lugar do Jairzinho tranquilamente, e o Cristiano Ronaldo no seu ápice do Real Madrid, segunda metade da década de 10, seria no lugar do Tostão. Essa troca eu acho que qualquer um de vocês que está assistindo vai concordar, mesmo entendendo que ambos foram fundamentais. Jairzinho, repito, gol em todos os jogos, mas é algo que tanto o Cristiano quanto o Messi poderiam fazer e fizeram em até maior grau de excelência do que eles. E o Pelé não é substituível. Portanto, eu tenho aqui quatro jogadores: Rivelino, Gerson, Clodoaldo e Carlos Alberto, em que eu tenho o desafio de pensar em jogadores do futebol atual e ver se alguém ou quais poderiam substituí-los de fato, pensando de novo nas características físicas, nas funções exercidas e na qualidade técnica primordial deles. Começando pelo Carlos Alberto, eu acredito que dois jogadores poderiam pensar nessa posição. Um deles não muito, né? Pensando em dois grandes laterais direitos do século XXI, iniciado no século XXI, bem dito, pessoal, poderiam pensar nessa posição do Carlos Alberto. Três, na verdade: o Maicon, o Daniel Alves e o Lan, Felipe Lan. O Felipe Lan eu vou descartar pelo seguinte, porque ele não exercia essa função do Carlos Alberto, que era de chegar lá na ponta, de ter muita velocidade, de apoio, eventualmente fazer gols. Ele, assim como o Carlos Alberto, o Lan é um ótimo defensor, um grande capitão, né? Por isso até que eu pensei nele. Mas nessa parte do ataque, aquele gol final da Copa de 70, por exemplo, o Lan não seria um jogador para fazer aquele gol contra a Itália em 70. O Daniel Alves e o Maicon teriam sim essa capacidade, mas em grau menor, certamente. O Daniel Alves ele foi o jogador lá no Barcelona que exerceu exatamente essa função do capita, tanto no cruzamento quanto em gols, né, que ele fazia com um elemento de surpresa. O Maicon, mesma coisa. O Maicon ele foi diminuindo um pouco a sua intensidade ao longo do tempo. O Daniel Alves foi se adaptando mais ali no Barcelona, mas continua sendo primordial, né? Porém, nenhum dos dois chegou no nível do Carlos Alberto. Isso precisa ser dito e reconhecido. Portanto, além do Pelé, entendo que o Carlos Alberto não seria substituível nessa seleção. Jogando lá para o Rivelino, como eu disse no início do vídeo, ele até mudou a posição dele, ele precisou se recuar, fazer um sacrifício, né, do que ele jogava no Corinthians, do que ele jogou na seleção, foi bastante diferente, não discrepante, mas foi bastante diferente, ele precisou abdicar um pouco. Então, para o lugar do Rivelino, eu preciso de um jogador que tenha uma polivalência ali no meio, que consiga recuar, voltar, consiga chutar bem de fora da área, que tenha um chute bastante forte e que tenha muita habilidade, né? Drible do elástico e outras coisas. Eu pensei, honesta e sinceramente para vocês, eu pensei no Iniesta. Acredito que ele é um jogador historicamente do mesmo padrão do Rivelino, até talvez um pouco acima, porque eu entendo que nessa função o Zidane seja o grande nome, o Rivelino é um dos que disputa com isso e o Iniesta também. Então haveria outros jogadores aí puxando para o passado que poderiam pensar nessa posição, mas eu não acho que o Iniesta conseguiria cumprir tudo aquilo que o Rivelino cumpriu, porque eu entendo que o Iniesta, tanto seleção da Espanha quanto o Barcelona, ele é perfeito no que ele executou e ele fez várias coisas brilhantes, mas ele tinha jogadores ali que executavam também funções perfeitas e ele variava menos até porque na frente o Messi extrapolava algumas funções e do lado do Iniesta, o Xavi também extrapolava bastante. E esse terceiro nome que eu vou citar agora, que também fazia parte desse trio ali do Barcelona. Portanto, eu acho que o Rivelino nessa seleção não seria substituído também. Então, Pelé, Rivelino e Carlos Alberto não seriam substituídos. Tostão e Jairzinho seriam por Messi e Cristiano Ronaldo. E Gerson e Clodoaldo.
Aí é difícil, mas é bem possível. Então, para o lugar do Gerson, eu preciso aqui ter um jogador que tenha muita habilidade, né? Canhotos, eles até têm um tipo de habilidade que é mais vistosa, né? Parece até que muitas vezes chama mais atenção do que os destros, mas não é necessariamente isso, né? Então, eu entendo aqui que o Gerson, ele foi, talvez depois do Pelé ali, e acho que o Carlos Alberto também, talvez o jogador mais importante daquela seleção, né? Ele, os cruzamentos que ele fazia, o Jairzinho também por causa dos gols, lógico, né? Enfim, é uma seleção que todo mundo era muito importante, né? Mas o Gerson é muito marcante, aqueles cruzamentos, né? Ele, os passes longos, o gol que ele faz na final contra a Itália. Então, para eu substituir o Gerson, eu precisaria de um jogador que tivesse polivalência também, que o Gerson também jogou um pouco mais recuado do que ele esteve habituado ao longo da sua carreira. Ele foi menos protagonista, foi mais voluntarioso, portanto, precisaria de um jogador que se sacrificasse bastante nesse sentido também, e que tivesse um grande passe longo, capacidade de inversão de jogo, força física, né? E que também, vamos dizer assim, não se lesionasse, né? E um jogador que fosse decisivo, um jogador que pudesse, no momento de necessidade, ele chamar a responsabilidade. Então, pensando todas essas características e a posição, eu consigo pensar assim num nome, um nome que do século XXI que substituiria ele. E este jogador, ele atuou pela seleção da Alemanha. Vou deixar aqui a imagem de um gol que ele fez na Copa de 2018. O jogador chama-se Tony Kroos. Preciso falar pouco sobre ele, né? Mas é um jogador que causa imensa admiração para quem gosta de futebol. Praticamente ele não erra passe, não errava, né? Praticamente não errava passes e nunca foram passes curtos, passes de lado. Eram passes bastante longos, uma capacidade de chute muito boa, né? Tanto que ele faz esse gol numa falta, que é em dois toques, ele dá o toque, o Royce devolve para ele, ele bate cruzado, essa bola vai no ângulo. Foi um dos gols mais bonitos da Copa da Rússia, 2018. Um jogador extremamente vencedor por onde passou, que variou bastante a sua posição, por exemplo, no Mundial Sub-20, ele atuava como camisa 10 clássico, né? Na seleção 2014, ele faz um dos gols do 7-1. Ele era reserva, então ele vinha com um fator surpresa ali no meio. E depois ele foi, tanto Real Madrid quanto seleção, se consolidando como esse camisa 8 clássico. Assim como o Gerson usou a 8 na Copa de 70, o Kroos usou. O biotipo deles relativamente parecido. Repito, questão da força, altura, o chute e o domínio tático, capacidade tática e a voluntariedade e o fato dele ser da seleção alemã já exige que o jogador seja bastante consciente taticamente. Portanto, o Toni Kroos acredito que não é heresia, né? Ele substituiria o Gerson. Gerson mais habilidoso, mais plástico, talvez, em várias questões, mas aí passa por outras N questões relacionadas ao futebol e os seus tempos, né? Então, é um jogador que eu acredito que poderia atuar no lugar do Gerson sem prejudicar em nada, pelo contrário, só potencializar ainda mais aquela seleção. E o outro jogador que eu deixo por último, né? Apenas last but not least, né? O último, por último, mas não menos importante, que vai fazer o lugar do Clodoaldo, né? Pensando então, portanto, por último agora no Clodoaldo. Para o lugar do Clodoaldo, eu precisaria de um jogador que tivesse bom passe, soubesse receber a bola da defesa, portanto, o Piazza foi um pouco recuado porque o Clodoaldo era melhor ainda do que o Piazza naquela função, e o Piazza poderia atuar como zagueiro. Então, um jogador que soubesse fazer muito bem a transição de defesa para o meio do campo, para a ligação, um jogador que tivesse drible, um jogador que tivesse pensamento rápido, passe curto e passe em profundidade se necessário,
um jogador que fosse num biotipo relativamente leve, né? Um jogador para jogar com meia baixa, um jogador que pudesse até enganar o adversário com o seu corpo e que fosse muito eficiente, nesses passes. E esse jogador, acredito que ele existe sim, ele está em vias de se aposentar, chama-se Sérgio Busquets. Quando eu fiz um vídeo, que eu vou deixar também relacionado, vai aparecer no final para vocês. Um vídeo que dizia assim: qual seria a seleção do mundo de 1996 até hoje? E lá eu escalei 96 porque meu tempo de acompanhar o futebol apenas, né? Não necessariamente um recorte. Portanto, dos últimos 30 anos, eu fiz a minha seleção do mundo dos últimos 30 anos com titulares e reservas. Lá, salvo engano, eu deixei o Busquets na reserva do Patrick Vieira, da França, ou do Redondo, do Redondo, Fernando Redondo, da Argentina. Então, eu acho que o Busquets está no mesmo nível do Fernando Redondo, e Fernando Redondo até superior, tranquilamente, ao Clodoaldo. Mas são três jogadores formidáveis e a gente poderia pensar em outros tantos ao longo dos tempos, com funções semelhantes às deles. Mas, portanto, respondendo à pergunta deste vídeo inicial, né? Se eu fosse pensar na seleção de 1970, na sua forma clássica de escalar, repetindo aqui o esquema tático, Félix, Piazza, Brito e Everaldo, nós poderíamos pensar em vários jogadores do futebol atual, né? Para o lugar do Félix, principalmente, Courtois, Cacilhas, entre outros tantos goleiros. No lugar do Everaldo, o próprio brasileiro Marcelo seria uma escolha tranquila aqui, né? Marcelo extremamente habilidoso. Mas aí, de novo, eu passaria um pouquinho, no caso do Marcelo e Everaldo, na questão da defesa, né? Acho que o Marcelo não foi um grande defensor comparativamente ao próprio Everaldo ou outros tantos, embora tivesse essa capacidade também. E a dupla de zaga, Brito e Piazza, poderíamos pensar nas próprias zagas da seleção da Espanha. Hoje o Van Dijk é um jogador tem até maluco que diz que o Van Dijk merecia a Bola de Ouro 2019 no lugar do Messi, né? Então, portanto, ele é um jogador que certamente poderia fazer a vez aqui. Mas todos eles, eu acho que não foram nem Félix, nem Piazza, nem Brito, nem Everaldo jogadores do mais altíssimo nível. Eles eram grandes jogadores, isso é inquestionável. Nenhum jogador joga uma Copa do Mundo, muito menos é campeão, se não for de alto nível. Mas não era do primeiríssimo nível. O Clodoaldo, o Tostão, o Jairzinho, são excelentes jogadores, jogadores geniais, né? Carlos Alberto na função, o Rivelino e o Gerson foram alguns dos melhores da história dessas posições. O Pelé é o maior de todos os tempos. Então, portanto, desses sete jogadores, eu entendo que o Pelé, o Carlos Alberto e o Rivelino, sobretudo nas funções nessa seleção, não seriam substituídos. Tostão e Jairzinho daria para trocar facilmente por Cristiano Ronaldo e Messi. Gerson e Clodoaldo por Toni Kroos e Sérgio Busquets. Eu acredito que a seleção manteria toda a sua coesão, a sua eficiência e até porque não, de repente até melhor, até não tomasse alguns golzinhos que tomava aquela seleção de 70. De repente passava mais fácil pela Inglaterra, passava sem sustos contra o Peru, não tomaria tantos gols da Romênia, enfim. Beleza, pessoal? Um abraço a todos.